Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa, visitantes, a imprensa que nos honra com sua presença, aos representantes da IPAGRE e aos que nos acompanham de forma virtual. Solicito ao secretário vereador Paulo Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohr-Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. Eu, Paulo Sérgio Marques. E Sérgio Antônio Suzin. Presente. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 29 de novembro de 2021. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata 52 da 37ª sessão ordinária do exercício de 2021. Não temos registro de correspondências. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de resolução número 11/2021. Leitura, discussão e votação do pedido de informação 09/2021. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia temos única discussão e votação do projeto de lei número 44/2021. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 41/2021. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 42/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 09/2021. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Sérgio Antônio Suzin, que vai falar sobre agradecimentos. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 52/2021, da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de novembro de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensada a leitura, coloco em discussão a ata número 52/2021. A palavra está livre. Coloco a ata número 52/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Então, como não temos correspondências para registrar, nas matérias do dia, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 011/2021. Projeto de resolução legislativa número 011/2021. Estabelece recesso administrativo na Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste no período compreendido entre 23/12/2021 a 2/1/2022. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o regimento interno da Casa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica estabelecido o recesso administrativo na Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, no período compreendido entre 23/12/2021, quinta-feira, a 2/1/2022, domingo. Artigo 2º. Não haverá expediente e atendimento ao público no período mencionado no artigo 1º. Artigo 3º. As atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste e o atendimento ao público serão retomados a partir do dia 3/1/2022, segunda-feira. Artigo 4º. Durante o período de recesso, caso necessário, os servidores poderão ser convocados para a retomada dos trabalhos. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, 29 de novembro de 2021. Mário Reck, presidente. Irmir Rohrschneiders, vice-presidente. Paulo Sérgio Marques, primeiro secretário. Osni Simon, segundo secretário. Esta matéria será baixada para a comissão para o seu devido parecer. Peço ao secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 09/2021. Pedido de informação número 09/2021. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste. Darcy José de Souza, vereador integrante desta Casa Legislativa, com supedâneo na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inciso 9º, parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno desta Casa, depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, requer que digne Vossa Excelência encaminhar expediente ao senhor Adélio Marques, digníssimo prefeito municipal do município de Porandoeste, que atende às seguintes questões. Primeiro, que encaminhe à Câmara Municipal de Vereadores cópia do novo contrato firmado entre o município e a Caixa Econômica Federal relacionado ao financiamento, FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Na certeza de podermos contar com as informações acima solicitadas na oportunidade, manifestamos nossas estimas e distintas considerações. E Porandoeste, 10 de novembro de 2021. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, nós, vereadores, somos agentes políticos responsáveis pela análise e aprovação das leis que regem o município, e isso aumenta a nossa responsabilidade de fiscalizar e controlar os atos praticados pelo Executivo. Assim, quando temos dúvidas em relação às ações do governo, é nossa obrigação nos informar e solicitar os devidos esclarecimentos, e é natural do Poder Executivo prestar as devidas explicações. Tendo em vista que foi aprovado nesta Casa Legislativa o projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, lei sancionada pelo Executivo Municipal sob o número 1933/2021. Esta lei, na prática, autorizou o município a migrar de uma linha de financiamento já concretizado para outra linha de financiamento proposto pela Caixa Econômica Federal. Com a intenção de obter uma resposta para dúvidas e esclarecimentos sobre o programa, recorremos ao pedido de informação e solicitamos cópia dos documentos que possam fornecer informações precisas a respeito. Porandoeste, 10 de novembro de 2021, atenciosamente, Darcy José de Souza, vereador. Coloca em discussão o pedido de informação 09/2021. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Darcy, com a palavra. quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, nossa vereadora, servidores dessa casa, a imprensa escrita que se faz presente, ao pessoal da EPAGRE, presidente do sindicato, vice-prefeito, secretário da Agricultura, também se faz presente. Quero dizer que a gente fez esse requerimento de informação a pedido da população, pois nós tivemos esse projeto de lei aprovado aqui nessa casa em regime de urgência. E hoje a população nos procura pedindo se isso foi sancionado mesmo, essa lei, se o prefeito sancionou essa lei mesmo, né, se foi feito esse financiamento. Né? Porque, como eu sempre digo, né, prefeito não vota, vice não vota, quem vota são os vereadores. Eu votei contra esse projeto naquela vez, né? Porque eu vi que esse projeto ia endividar o município. E quem é culpado quando um projeto endivida o município? Não é o prefeito, é os vereadores, porque é os vereadores que votam, né? Então a gente quer saber, através desse pedido de informação, se esse projeto foi, se esse financiamento foi feito mesmo, né? Para a gente esclarecer para a população. Porque nesse projeto, como era mudar a linha de financiamento, nós estávamos mudando de um juro fixo para um juro aberto, né? E olha onde é que está o juro aberto hoje, né? Nosso município, se isso houve, né, está endividado. Mas quem endividou o município não foi o prefeito, foi essa casa aqui, né? Obrigado.
Continua livre a palavra. Coloca o pedido de informação 09/2021 em única votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia, coloco em única discussão o projeto de lei 44/2021, que autoriza auxílio financeiro às entidades sociais e associações do município e dá outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni com a palavra. quero saudar o presidente dessa casa, senhor Mário, a vice-presidente, dona Irmi Schneiders. Quero saudar os demais vereadores, aos funcionários da casa, a imprensa, representada pelo Fernando. Saudar o vice-prefeito Valmor, que se encontra aqui na plateia, secretário de Agricultura, o Rafael, presidente do sindicato, que também se encontra presente, aos funcionários da IPAGRE e também aos internautas que estão nos assistindo pela live. Eu quero aqui dizer que sou muito favorável a esse projeto de lei de repasse de recursos financeiros às entidades constituídas do município, porque eu vejo a dificuldade de manter uma associação. Eu faço parte de associações de esportes e de clubes há muitos anos e eu vejo como é difícil hoje você conseguir manter, e principalmente nesse tempo de pandemia que está acontecendo desde fevereiro de 2020 até há poucos dias atrás, essas instituições elas estiveram praticamente fechadas na integralidade. Então, eu até tinha feito essa indicação já datada de 21 de março de 2021, portanto no início desse ano, e eu quero agradecer então à municipalidade, ao executivo, por essa ação de olhar para as entidades e sensibilizar e repassar então no valor até R$20 mil para associações poderem então fazer pequenas reformas, pequenos investimentos e colocar as suas casas em dia para que quando voltem às atividades normais, os clubes possam receber não só os seus associados, mas também os visitantes de outras comunidades, dos outros municípios, e as atividades possam fluir fluentemente de novo e as associações possam voltar à sua normalidade com os investimentos devidos e necessários para bem acolher a todos. Então, sou favorável a esse projeto de lei, número 44/2021, e espero que as associações façam bom proveito e coloquem as suas casas em dia. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereadora Irmi com a palavra. Quero cumprimentar o presidente Mário, os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, o vice-prefeito Valmor, ao secretário, os funcionários da IPAGRE, o presidente do sindicato e todos que nos honram com a sua presença. Falar do projeto de lei número 44/2021, para mim é uma grande alegria, porque a gente está muito focado sempre nas comunidades, na convivência das pessoas, que é muito importante. A gente é de um município onde todas as pessoas praticamente participam de alguma entidade e esses quase 2 anos de paralisação deixou as nossas comunidades tristes, porque não se tem recurso. E o valor que a prefeitura então está repassando é de R$20 mil. E a gente, como faz parte de várias diretorias e comunidades e entidades também, como o colega Osni falou, para uma sociedade conseguir um lucro de R$20 mil, tem que fazer várias festas, muitas pessoas trabalhando, mas hoje não se tem em caixa. As comunidades não têm esse dinheiro para se preparar de novo para voltar a esses eventos e de receber as pessoas. Então, é um projeto muito importante que vai realmente de interesse a toda a população do nosso município. Acredito que todos os 9 vereadores também têm essa ciência que é um ato muito importante porque é em favor da nossa população. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Adriano com a palavra. Quero cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa,
o vice-prefeito Valmor Reis, que se faz presente, juntamente com o secretário da Agricultura, o senhor Rafael Aranha, o presidente do sindicato, o senhor Canísio, o Rafa, a imprensa na pessoa do Fernando, os funcionários da IPAGRE, e também cumprimentar as pessoas que nos assistem e nos acompanham sempre nas redes sociais. Esse projeto de lei, ele, sim, vereador Ermi, ele é de suma importância. Eu vejo de máxima importância, porque se nós analisarmos nossas comunidades ou as associações que está sendo destinado esses recursos de até R$20.000 ou conforme o que cada associação precisar, né? Onde é que acontece grande parte do esporte, da cultura e do lazer da nossa comunidade, do nosso município? Acontece nessas comunidades. Eles promovem o esporte, futebol, jogos, recreação, as festas, os bailes. Eu acredito que de 80% a 90% acontecem nessas comunidades. Então a cultura, o lazer do nosso município gira grande parte nessas comunidades. E elas foram afetadas, sim, com essa pandemia, com a parada. Muitas comunidades tinham luz, tinha água, contador, tudo para custear e não entrou dinheiro. Claro, esse dinheiro aqui não é para isso aí. Esse dinheiro aqui é para eles se adequarem, fazer reformas e deixarem as instalações corretas para poder tocar. E com isso fazer novos eventos e com isso essas comunidades vão arrecadar dinheiro e poder tocar. Então, meu voto é favorável sim ao projeto e ele é bem-vindo. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo, com a palavra. Também saúdo o presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, vice-presidente Valmor, secretário da Agricultura Rafael, presidente do sindicato Canísio, Fernando da imprensa, funcionários da IPAGRE que hoje vão falar com a gente mais tarde. E eu também quero parabenizar o governo municipal por esse olhar de beneficiar todas as comunidades sem discriminação, com valores parecidos, porque todos praticamente têm as mesmas necessidades. Ficaram parados no início da pandemia e, como bem lembrou o colega Adriano, pelo meu trabalho, às vezes o pessoal dizia, nossa, quando é que será que vai retomar? Porque no início da pandemia a gente não sabia quanto tempo ia demorar. E dizia, olha, nós tínhamos uma programação de um evento, nós íamos fazer uma rodada de futebol e aí compramos cerveja e acabamos não podendo fazer e agora não conseguimos pagar a luz. E na época eu até sugeri, eu disse, olha, vou dar uma sugestão pessoal. Peguem entre os sócios da comunidade, vendam a preço de custo e tentem fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, as festividades, a vida em sociedade, a rotina voltando ao normal, essas comunidades elas precisam desse apoio, né? E o município, de forma muito justa, muito honesta, né, pensou em todas elas, das comunidades constituídas, sem discriminação, sem nada, passando para todas elas, basicamente o mesmo valor, para que elas recomecem, como disse o colega, para que elas recomecem e possam se adequar para a nova realidade que está vindo aqui. Então, o meu voto é favorável e peço o apoio dos demais colegas. Obrigado, Continua presidente. livre a palavra. Coloco em única votação o projeto de lei número 44/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 41/2021, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, na forma da Lei Federal número 13.465/2017, no âmbito do município de Porão do Oeste, Santa Catarina e da outras providências. A palavra está livre. Presidente. O vereador Adriano, com a palavra. Bom, esse projeto já foi bastante debatido na sessão passada. A única complementação ou até indicação, faço isso por aqui,
até conversamos depois da sessão, juntamente com o vereador Paulo, que a administração faça uma indicação, né, que ela faça a alteração, ou sugerir a alteração, do REURB-S. Hoje esse projeto está em 2 salários mínimos, o grupo familiar. Então, uma sugestão é que faça alteração para 5, que mande a alteração para essa Câmara. Eu faço gosto de votar ela em regime de urgência, porque eu acredito que o pessoal é interessante e amplia a situação para regularizar essas questões. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 41/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 42/2021, que ratifique as alterações realizadas na 6ª alteração contratual do consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei 42/2021. Quem estiver a favor, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 09/2021, que altera o número de vagas de cargos previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 13/1997, cria cargos e dá outras providências. A palavra está livre. Vereador Paulo, com a palavra. Volto a saudar o presidente e a todos os demais já citados anteriormente. Então, a gente sabe que esse ano a gente não podia, e a prefeitura está com algumas demandas, a administração, né, necessidade de contratação de funcionários, mas devido à lei da pandemia, a lei 173, a gente não conseguia, a municipalidade não pôde fazer contratações. Então, ela identificou a necessidade de criação de algumas vagas, né, o remanejamento de outros cargos já criados anteriormente, mas não devidamente classificados, colocados na categorização, na lista certa, né, e alguns cargos novos, algumas situações novas, criação de cargos novos, como agente de manutenção predial, profissional de educação física, assistente de educação, fonoaudiólogo. Então, assim, é a realidade para atender bem a população e para que a prefeitura possa, a partir do ano que vem, fazer o concurso, porque a gente sabe que você só contrata funcionário efetivo através de concurso. Então, ele passou pela comissão, teve o parecer favorável, apenas uma pequena modificação na questão da lei que entra em vigor a partir da sua publicação. Na realidade, ela entra em vigor a partir do próximo ano, porque esse ano não pode ser contratado e feito o concurso, né? Então, sou favorável a esse projeto para que a prefeitura possa contratar esses funcionários, essas pessoas, para atender a população da melhor maneira possível, para atingir as metas que a administração faz. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar 09/2021. A votação é nominal e os vereadores deverão responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Horschneiders. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simon. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. E Sérgio Antônio Suzin. Sim. E eu, Mário Reque, também sou favorável. Então, esse projeto de lei foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Na explicação pessoal, chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Sérgio Suzin, que vai falar
fazer os seus agradecimentos. Saúdo o presidente desta casa, a mesa diretora, os demais vereadores, funcionários desta casa, pessoal da IPAGRE, presidente do sindicato, vice-prefeito, Valmor, secretário da Agricultura e os munícipes que acompanham através das redes sociais. Vim aqui hoje fazer um agradecimento especial ao vereador Michel, que cedeu espaço para esses 30 dias, e não só o Michel, também ao Osni e ao Adriano, porque na forma que vamos entregando vai assumindo o suplente seguinte. E durante esse mandato nós queremos fazer, eu acho que pela primeira vez, todos os suplentes assumir. Isso é uma honra para os candidatos que foram a vereador. Quero também agradecer ao prefeito e ao secretário da Agricultura, uma conversa que tivemos com eles, que vão dar amplo ênfase para as estradas municipais. É isso que o povo precisa. Também eu queria falar um pouco sobre o projeto do legislativo que ia ser entrado hoje através da denominação de nome de rua, o qual foi retirado por causa que naquela estrada municipal, para um lado, ainda não é perímetro urbano, por isso não pode fazer. Para se achar melhor, entra ali na Valéria Vols, nos móveis rústicos, e vai sentido Jundiá. No lado de lá ainda não é perímetro urbano, e no lado de cá daí é. Daí tem que urbanizar antes, lotear, para depois dar o nome das ruas. E eu sugiro para que quando for feito o loteamento, que se coloque o nome dessa pessoa, de Limar Kuhn, que a esposa mora lá, e eles fazem questão que seja o nome da rua, o nome do falecido homem dela. Seria isso, e muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 6 de dezembro de 2021, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos. E convido agora o representante da IPAGRE, Sr. Paulo Hostetter, para usar a tribuna popular e explanar sobre as suas atividades desenvolvidas no exercício de 2021 por parte da IPAGRE. Está com a palavra. Fique à vontade.